Hoje nós vamos estudar sobre uma igreja muito amada do Senhor Jesus, a igreja de Filadélfia. E nós vamos ler e vamos estudar versículo por versículo dessa igreja, para que nós venhamos aprender com essa igreja a como agradar o Senhor, como servir o Senhor da maneira que Ele quer. Amém? Esse estudo está em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7 ao 13. Porém, nós vamos ler versículo por versículo e vamos tendo entendimento dentro da própria palavra de Deus. Amém? A Escritura diz assim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Amém, amados? Quem é este que é santo? Quem é esse que é separado, é verdadeiro? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É Ele mesmo que fala com a sua igreja. Você vê que Ele não manda ninguém, mas aqui é Ele mesmo falando. Então, nós vamos lá para João capítulo 6, no versículo 69, onde nós vemos isto. Está escrito assim: E nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Amém? Então aqui nós vemos um relato dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, que tiveram uma comunhão com o Senhor Jesus. E aqui ele está falando: nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Então você vê que o Senhor Jesus verdadeiramente é santo, mesmo quando ele estava aqui em carne, para fazer a sua missão, que era nos resgatar, derramar o seu sangue por nós, nos salvar da morte, do inferno. Amém? E Marcos, capítulo 1, no versículo 24, também diz assim, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui você vê os demônios também reconhecendo que Jesus Cristo é santo. Amém, amados? Então, quando nós falamos de santidade, é uma coisa muito séria. Verdadeiramente Deus é santo. Verdadeiramente o Senhor Jesus é santo. E você vê que aqui até os demônios reconheceram e disse que bem ele sabia que Jesus é o Santo de Deus. Amém? Em Hebreus capítulo 7, no versículo 26, também diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então aqui nós vemos o que ele quer dizer nesse primeiro versículo à igreja de Filadélfia. A sua santidade incomparável. Amém? Aí continuando, amado, diz assim: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém? Aqui, amados, nós vemos que o Senhor Jesus, ele tem a chave dos céus. Ele abre a porta, e se ele abre, ninguém pode fechar. Mas se ele fecha também, amados, ninguém pode abrir. Amém? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o nosso arrependimento. Nós temos que tomar muito cuidado para não abusar da graça de Deus. Porque se ele fechar a porta do céu para um ser humano, não entra mais. Seja bem-vindo, irmã Roseli, irmão David, poderoso nome de Jesus. Então você vê que ele tem essa autoridade. E o próprio Senhor Jesus, ele é a porta do céu. Ninguém entra no céu, amado, se não passar por Jesus Cristo. Amém? É ele que vai abrir a porta do céu. Em João, capítulo 10, no versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. O próprio Senhor Jesus dizendo: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então aqui você entende
a porta que ele colocou diante da igreja de Filadélfia. A porta do céu aberta, porque ele abre a porta e ele pode fechar a porta. E aqui em João 10:9 ele afirma: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque o Senhor Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Amém? Continuando o versículo, diz assim: Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, amados, você vê que quando nós, muitas vezes, temos pouca força, às vezes nós sentimos fracos, isso, amados, faz parte da vida cristã. Agora, o que nós não podemos é negar o nome do Senhor. E como que nós negamos o Senhor? Quando nós praticamos o pecado, quando nós voltamos ao pecado. Mas se nós se afirmamos no Senhor, o Senhor é a nossa força. Assim como está escrito em Salmos 28, no versículo 7, que diz assim: O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graça. Amém? Então, muitas vezes, é no momento de fraqueza, é no momento que às vezes a gente acha que a gente está fraco, é que a gente então é fortalecido e a gente é ajudado pelo próprio Deus. Porque você vê, não adianta a pessoa achar que é forte, bater no peito, achar, eu sou forte, eu faço isso, eu faço aquilo, e na verdade depois chega na caminhada da fé, ele acaba caindo. Amém? Então, nós não podemos negar o nome do Senhor, não podemos olhar para trás, mas nós temos que entender que a nossa força não é nossa, mas a nossa força vem do Senhor. Assim como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então você vê que muitas vezes é naquele momento de fraqueza, naquele momento de desânimo, amados, é que nós somos fortes. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós corremos para o Senhor, nós pedimos a sua ajuda e Ele vem ao nosso encontro e Ele então se torna a nossa força e é aí que o crente vence. Amém? No versículo 9 diz assim: Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Então você vê que aqui a palavra do Senhor, falando para a igreja de Filadélfia, falando para nós hoje, que somos essa igreja, se nós obedecermos, amém? Que há muitos no nosso meio, há muitos que se dizem cristãos, mas na verdade eles não são cristãos. Por quê? Porque ele ama as coisas desse mundo. Eles amam o evangelho da prosperidade, o evangelho da revelação, o evangelho de tudo pode. Amém? Então essas pessoas são consideradas sinagoga de Satanás, porque não busca santidade, não busca o arrependimento, não busca a vida eterna. É como Paulo explicou isso para nós em Filipenses capítulo 3, no versículo 18 e 20, onde a palavra diz assim: Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aqui ele não está falando para as pessoas do mundo, está falando às pessoas que se dizem cristãos. Quanto a este, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago.
e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então você vê que essas pessoas que estão nesse evangelho, que só buscam as coisas da terra, que é só carro, casa, vida financeira regalada, só busca as coisas terrenas, quer comer bem, é o evangelho do estômago, é o evangelho terreno, o evangelho que não tem poder para salvar. Amém? Mas o apóstolo Paulo diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus. Então, nós esperamos a vinda do Messias. Nós esperamos o Senhor voltar para nos buscar. Amém? E no versículo 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui você vê que o Senhor está dizendo que se você guarda a palavra dele, você guarda os mandamentos, a exortação, porque às vezes você vê que o ser humano não gosta de ser exortado, não gosta de ser chamado a atenção. Mas quando Deus te exorta, quando Deus te chama a sua atenção e você guarda a palavra do Senhor, então ele promete que assim também você será guardado no dia da provação. Aí nós podemos ver em Salmo 121, no versículo 7, versículo 8, que diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém? E Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E em Salmos 91, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém, amados? Então, muitas vezes, amados, nós temos que tirar os argumentos da nossa boca, a nosso raciocínio. Às vezes acontece uma situação na nossa vida e a gente quer argumentar, a gente acha que a gente não merece estar passando por aquilo, e às vezes a gente chega a pensar assim: puxa vida, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu tenho tentado buscar as coisas de Deus, e por que que isso está acontecendo comigo? Amém? Então, amados, nós temos que confiar no Senhor, esperar que o Senhor peleje por nós, e nós temos apenas que nos calar e aguardar a resposta no Senhor. Amém? E no versículo 11 diz assim: venho em breve. Olha para você ver o Senhor falando para a igreja: venho em breve. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo mostra como será essa vinda do Senhor. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então o Senhor fala: eu venho em breve. Então você vê a vinda do Messias. Nós temos que estar preparados. Nós temos que esperar o Senhor em arrependimento e santidade, porque não sabemos o momento que ele virá. Amém? Aí diz assim o versículo 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. E muitas vezes a pessoa pensa: o que seria essa coluna no templo de Deus? Amém? Seria uma coluna como um edifício? Então nós vamos entender agora. A coluna no santuário de Deus pode ser associada à ideia de estabilidade, firmeza, suporte,
Na Bíblia, o termo coluna é frequentemente usado de forma simbólica para representar algo que sustenta, apoia ou estabiliza. Em contexto relacionado ao santuário, isso pode se referir à posição de alguém que desempenha um papel fundamental. Então você vê que quando o Senhor fala que ele fará coluna no santuário de meu Deus, não é uma coluna que a gente pensa de um edifício, mas aqui a palavra está falando, né, de uma posição importante no céu. Ele quer te dar uma posição importante, uma posição, né, fundamental no reino de Deus. Amém? Ele está falando, assim como uma coluna é importante no templo, no santuário, no edifício, assim também a pessoa que vencer, guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor, o Senhor colocará no lugar de importância no santuário de Deus. Amém? Em 1 Timóteo 3,15, nós vemos aqui sobre a coluna, amém? Que diz assim: mas se eu demorar, saiba que as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Então você vê que nós precisamos nos comportar como cristão enquanto aguardamos a vinda do Messias. Não é porque o Senhor está tardando um pouquinho para dar mais oportunidade para as pessoas se preparar que nós vamos brincar com o Senhor. Amém? Vamos pisar na graça. Não, nós temos que manter a nossa posição de cristão verdadeiro, sem arrependimento e santidade, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Amém? E também está escrito: escreverei nele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Amém? A expressão escreverei sobre ele o nome do meu Deus sugere uma identificação e uma relação íntima com Deus. Ela pode ser entendida como um sinal de pertencimento e comunhão profunda com Deus. Então, amados, nós vamos ter uma comunhão profunda com o Senhor. Amém? Nós vamos estar diretamente com o nosso Deus. O ato de escrever o nome de Deus, o nome de Deus de Jesus sobre esses vencedores, pode ser interpretado como um selo de aprovação, uma identificação especial e uma participação da comunhão divina. Então você vê, é como um selo de aprovação. Amém? É como uma participação, né, no reino de Deus, mais íntima com o Senhor. Aí está escrito assim ainda: e também escreverei nele o meu novo nome. Então, o Senhor Jesus falando: e também escreverei nele o meu novo nome. E o que seria isso, amados? A ideia central é que para aqueles que superam os desafios e permanecem fiéis, haverá uma comunhão mais profunda com Jesus, incluindo o compartilhamento de aspectos especiais da sua identidade. Amém? Olha que maravilha, amados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, cada um de nós temos um nome, não é verdade? Eu tenho meu nome, Pastor Jesuel, tem a irmã Suliane, a irmã Maria Antônia, a irmã Edinalva, o irmão David, o irmão Antônio, o irmão Fernando, a irmã Roseni, a irmã Maria. E o nome de cada um é algo particular, não é verdade? Se você não disser o seu nome para uma pessoa, a pessoa não vai saber seu nome. Não tem como ela adivinhar seu nome. Como que uma pessoa vai te chamar você se você não falou o nome dela? Tanto é que se você estiver no lugar, alguém te chamar pelo nome e você não conhecer a pessoa, você estranha. Estranha ou não estranha? Você vai falar: como que essa pessoa sabe o meu nome? Porque é uma coisa íntima. É uma coisa que você não vai estar revelando para qualquer pessoa. Você vai revelar para aquelas pessoas que você quer revelar. Então aqui a palavra do Senhor nos dá o exemplo que o Senhor vai compartilhar os aspectos especiais da sua identidade. Então nós vamos conhecer a identidade do Senhor. Amém? Aí diz assim no 13, amados: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Aí você pensa assim, ué, mas todo mundo não tem ouvidos, né? Por que que ele diz assim, aquele que tem ouvidos? Como assim? Então, você veja bem, tem pessoas que ouvem o evangelho da verdade, ouvem sobre a santidade, ouvem sobre o sangue de Jesus, o arrependimento. Mas se ele ouve e ele não atende, é como se ele não ouvisse. Amém? É como se ele estivesse surdo para aquela palavra. Então nós vamos ver um exemplo aqui em Jeremias capítulo 5, no versículo 21 e 23, que diz assim: Ouçam isto vocês, povo tolo e insensato, que tem ouvidos, mas não veem, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz a areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não pode ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastam e foram embora. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo que aquele que ouve esse evangelho, o evangelho verdadeiro, e não dá atenção, não dá ouvidos, ele é surdo para as coisas espirituais. Ele é surdo para ouvir a voz de Deus. Ele tem olhos, mas é cego, tem ouvido, mas não ouve. Amém, amados? E aqui o Senhor diz, né? Com o coração obstinado, esse povo se rebela contra o Senhor. Porque quando você não aceita o evangelho eterno, você se torna rebelde. Você está fazendo revelia contra o Senhor. Você está em desacordo com o Senhor. Você está se tornando inimigo da cruz de Cristo, como nós lemos quando o apóstolo Paulo fala que ele disse, e agora ele fala até chorando, que há alguns que se dizem cristãos, mas na verdade são inimigos da cruz de Cristo, porque não obedecem o evangelho eterno. Estão dentro da igreja preocupados com as coisas da terra, estão buscando o evangelho do estômago, só pensa nas coisas terrenas. Amém? E é onde ele fala, mas nós, a nossa cidadania é do céu, é para lá que nós vamos. Aqui nós já não temos mais aquele amor por esse mundo, depois que nós descobrimos que a eternidade será com Jesus, que a eternidade será para sempre. Porém, nós não vamos fazer como Isaú, trocar a bênção por um prato de lentilha, porque é isso que o cristão faz quando ele deixa de buscar as coisas celestiais para buscar as coisas terrenas. Ele está trocando a bênção eterna por um prato de lentilha que ele vai comer e vai se acabar e ele vai ter fome de novo. Amém, amados? Então nós precisamos seguir este modelo de igreja. Então nós temos que ser a igreja de Filadélfia, que mesmo com pouca força nós não podemos parar. Mesmo nos momentos difíceis, nós temos que continuar e nós não podemos negar o nome do Senhor. Mesmo com dificuldades para servir a Deus, nós temos que andar em arrependimento e santidade, para que naquele grande dia, quando o Messias vier, nós venhamos então, amados, entrar no glorioso reino de Deus, onde estaremos seguros por toda a eternidade. Amém, amados? Louvado seja